Boa tarde, Joaquim, eu sou Joaquim, da Secretaria da Fazenda aqui do município de Formiga. Estou ao lado aqui da Daiane, que é contadora no município de Formiga. Nosso objetivo aqui é trazer um panorama sobre a questão financeira, né, uma apresentação da financeira da Prefeitura de Formiga, porque o pessoal normalmente confunde o orçamento do município com o orçamento da Prefeitura. Então aqui a gente vai focar mais no orçamento da Prefeitura. E então, como que divide esse orçamento hoje a nível de município? A Prefeitura ela é orçada hoje com 315.022.847 reais, a Câmara tem orçado para 2025 9.600.000, e o SAAI, 27 milhões. E a Previfor, 53.831.473,60. E o orçamento total do município é 405.454.310,74 para 2025, correto? Então, há uma confusão muito grande e nessa primeira tela, aí, nessa primeira apresentação, a gente quer esclarecer isso, né? Essa confusão que o pessoal faz entre o que é orçado para o município e o orçado para a Prefeitura. Até o momento, dos 405 milhões orçados, nós já gastamos 243 milhões, né, da receita orçada, já gastamos 43, isso dá 60%. Para o município. Agora, para a Prefeitura, a gente já tem um previsto, 324, é um pouco maior do que está lá, porque tem as emendas, né, as emendas que a gente faz ao longo do período, que está nesse patamar aí de 324. E nós já gastamos 239 milhões, então dá em torno de 73%. Isso aqui, gente, esse orçado do município está até julho, e o da Prefeitura está até agosto. Essa é questão só porque já estava o agosto fechado, então resolvi pegar o agosto e trazer para essa apresentação. Nessa próxima tela aí, a gente vai ver a diferença entre o que é recurso próprio e recurso vinculado. Correto? O recurso próprio é aquele dinheiro que a gente arrecada com os nossos impostos diretos, né? Aquele CSQN, IPTU, né? Aquele recurso que a gente tem para gastar livremente com o dia a dia da Prefeitura, com o custeio da Prefeitura. E o vinculado é aquele recurso que muita gente chama de carimbado, mas que a gente aqui dentro da Prefeitura a gente chama de vinculado, exatamente porque tem recursos que não é só o carimbado, só aquele que vem para aquele destino. Existe recursos que têm múltiplas entradas e múltiplas saídas. Por exemplo, você comprar você ganhou uma emenda parlamentar, né, a Prefeitura ganhou, né, um deputado apoiou aqui com a emenda parlamentar para comprar uma máquina. Ela custa de R$2.000, correto? Então, essa tem uma entrada única e ela só pode ter uma saída única para comprar aquela máquina. Mas existem outros recursos, tipo o fundo de transporte, que é múltipla entrada e múltipla saída. O fundo de transporte ele tem entrada pelo rotativo e pela taxa de arrecadação, né, das tarifas, que na realidade a gente chama taxa, porque realmente é taxa, não é tarifa, que o passageiro paga no ônibus. Então tem duas entradas e tem múltipla saída. A gente pode usar ele para pagar as despesas com transporte e pode usar esse recurso também para pagar lá as despesas com a parte de trânsito, né, manutenção de trânsito e sinalização. Tá? Então, nesse caso aqui, ao longo até julho, né, de janeiro a julho, se vocês verem, vai ficar mais ou menos bem parelho o recurso vinculado e o recurso próprio. Não é que dizer que é isso em toda a Prefeitura, não, gente. Aqui tem essa característica, que o recurso vinculado está muito próximo do recurso próprio. E aí, se vocês forem notar, nós temos uma média de 30 milhões de recursos todo mês, em média. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos em determinado mês. Se vocês pegarem, por exemplo, janeiro, a gente teve 25 milhões e 300, né? Fevereiro, 27, 37 milhões, e assim vai. Né? Então, na tela aí está bem destacado o que é recurso próprio e o recurso vinculado. Tá? A nossa situação de despesa é mais ou menos parecida com a receita. A gente só pode gastar o que a gente arrecada, né? Isso é uma coisa óbvia. E também ela é atingida também pelas emendas. Então, nesse momento, 417 milhões, né, até julho, e a gente já realizou 263 milhões. A mesma coisa nesse aí, no caso do município, viu, gente? De novo, sem município. Agora, da Prefeitura, 342 milhões
e a gente já gastou 261 milhões, 76%. Só para o pessoal entender, essa primeira arte do ponteiro é o município, inclusive vocês podem ver a situação dos pesos lá em cima, pequenininho, azul, está município. Sim. Do outro lado está a prefeitura, só para o pessoal conseguir separar. Sim. Gasto com educação, até julho. A gente tinha previsto, né, um orçado de 31 milhões 650 e já gastamos 36 milhões 277. Isso dá 28% do valor obrigatório, que é 25%. Correto? Com a saúde é a mesma coisa. A gente tem um previsto, né, um orçado de 18.519 até julho e nós gastamos 33 milhões, 26,75, sendo que o obrigatório é 15%. Uma pergunta, o que significa essa área vermelha, que está escrito ruim, área verde e área azul? É exatamente os 15% e os 25%. Dentro do verde está dentro do que é obrigatório, sim, que são verbas vinculadas. Sim. No caso ali a saúde, que o previsto era 18 milhões 519 aproximadamente, foi gasto quase o dobro. Sim, quase o dobro, até o momento, né? Até julho, até o momento não, até julho. Isso é devido a alguns consertos também, por exemplo. A gente teve, nós mesmos noticiamos que as viaturas de ambulância tinham várias estragadas que foram consertadas. Não, isso aí não tem muito a ver com isso não. Isso aí, o que acontece? Se você pegar os gastos da saúde, você vai ver que está sempre nesse patamar, 25, 26, 27, não varia muito não. O que acontece, que às vezes pode impactar muito esse valor, né, esse realizado, é o caso, por exemplo, da Covid, né, que teve no passado. Pode ter uma despesa extra que você ser obrigado a aumentar esse orçado, né, aumentar esse realizado também, né, através de emenda, alguma coisa nesse sentido. Mas, normalmente, os que gastam em formiga é mais ou menos esse patamar. 25, 26, 27, não sai muito disso, não. Chama a atenção que a média da educação é de 25%. É uma média maior e mantiveram ali 3,5% a mais. A média da saúde, que é de 15%, eles mantiveram aproximadamente 11% a mais. Isso é a característica da pasta, né? A saúde é muito maior. Assim, se você pegar a complexidade da Secretaria da Saúde, é muito maior do que a educação. Né? São múltiplas despesas que tem, medicamento, médico, aluguel, é uma loucura. Assim, ela é bem mais complexa. Não é quer dizer que a educação não é complexa, mas são duas secretarias que praticamente responde por 70%, né, de todo o complexo de prefeitura. E essa tela aí, a gente passa a falar agora de receitas. O que acontece com as receitas da prefeitura? Também não é só o que nós arrecadamos, a gente tem transferências, né? Governo federal, governo estadual, fazem transferências mensais. E repasse de impostos. Sim. Então, nesse gráfico aí, o que vocês vão enxergar? Vocês vão ver dois campos bem notáveis assim, de recursos vinculados, que é o SUS e o Fundeb. Só eles respondem em torno de quase 40%. 40%. Não, 40%. 18,7%, 21%. Não, 18,7% com 11,6%. É o Fundeb e o SUS. Isso, Você está falando de CMS? Não, é porque eu estou falando de recurso vinculado. Para você ver... 11,6%, Isso, você vê que esses recursos são vinculados e eles respondem por uma grande parte dos recursos que a Prefeitura de Formiga tem. Olha para você ver, dois recursos só, praticamente 40%. Né? Que é o SUS e o Fundeb, que o Fundeb vinculado à educação, óbvio, e o SUS vinculado à saúde. Tirando isso aí, vindo para a arrecadação própria, o nosso maior recurso é o FPM, que é uma transferência do governo federal. Certo? A gente recebe todo dia 10, dia 20 e dia 30 de todo mês. Os repasses mensais são esses. Então, você tem aí o FPM depois como o segundo maior recurso, porque o Fundeb está ali junto com o ICMS, e depois você vai ter o ISSQN e o IPTU aí como as principais fontes da Prefeitura de Formiga. Tem baixa também, né? Sim. O IPTU, por exemplo, não chega a 3%. Sim, em torno de 9 milhões ano.
né? Até o momento nós arrecadamos em torno de 6,5 até esse momento. Então é isso aí só para dar uma dimensão de como funcionam as entradas de receitas na Prefeitura de Formiga. Esse gráfico de pizza aí, ele espelha bem isso. Joaquim, nesse aí eu queria que você explicasse o seguinte, pode voltar aqui, ó, esse. O que é esse traço azul, o que é o vermelho e o que é o verde, antes de explicar os números. Então, se vocês observarem, o traço, a linha azul é o exercício anterior, certo? A gestão passada. Isso, né? Exato. Foi o que foi arrecadado no mesmo período no ano passado. E as barras são o que nós arrecadamos esse ano já até julho, correto? O que acontece? O que está escuro é que nós ficamos abaixo do ano passado, e o que está verde é que nós arrecadamos acima. Na questão ITBI, que é um outro imposto também que ajuda bastante aqui no custeio da Prefeitura, correto? Aqui ao longo agora dos demais, a gente vai passar por uma série de impostos, né, os principais impostos aqui, e a gente vai demonstrar isso também. Né, vamos agora, por exemplo, para a questão do ISS, que é outro imposto que nos ajuda bastante aí no custeio. A mesma coisa, né, a linha azul é o exercício anterior, as barras o exercício atual, e o que está mais escuro é que a gente ficou abaixo da arrecadação. A performance do ISS, até julho, ela é boa, ela está acima, porém tem um detalhe, que aí a gente tem que considerar os efeitos da inflação. Quando você coloca os efeitos da inflação aí, você vai ver que a arrecadação vai ficar muito próxima do que foi o ano passado, certo? Esse para o ISSQN. A mesma coisa para o IPTU, né? O IPTU, ele tem o maior volume dele em julho, né? Que foi o mês de julho, que muita gente paga à vista. Depois tem um valor razoável em agosto, né? Nas parcelas sequenciais, aí, agosto, setembro e outubro, que também tem um valor que nos ajuda também, assim, aqui no custeio. E essa diferença é muito grande, porque começa uma média, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro, de 6 a 10 mil. Aí de março a junho, a maio, dá uma caída. Junho, ele chega quase a um pouco mais de 40 mil, mas em julho ele chega a 4 milhões. Isso. Exatamente. Julho é onde, né, a arrecadação de IPTU, ela igual eu te falei, o pessoal paga à vista. Esses outros valores aí, normalmente, IPTU atrasado de outros exercícios, né, o pessoal quer uma certidão negativa, vem cá, né, tá atrasado, paga, coloca em dia. Normalmente é isso. A mesma coisa agora a gente passa a falar das transferências, né, é o caso do ICMS, a primeira transferência. Elas ocorrem todas as terças-feiras, e esse até julho agora nós ficamos acima, foram transferidos acima dos valores do ano passado. Também na hora que você tira o expurgo da inflação, você vai ver que vai ficar quase zeros por eras, não tem um volume assim tão expressivo com relação ao ano anterior, não. Outra transferência é o FPM, né, governo federal, também a mesma coisa, vem no mesmo padrão, bem próximo do ano passado, quando tira a inflação. E assim, a gente não tem se fala assim, esse ano teve um repasse grande de FPM, não teve não, mais ou menos no padrão do ano passado. O IPVA. O IPVA esse ano teve a característica de que ele começou a cobrar em fevereiro, correto? Então teve um volume, né, maior em fevereiro, depois parcelado, a mesma coisa do IPTU, né, março, abril e maio, se não me engano, não, 3, né, fevereiro, março e abril, se não me engano. Então ficamos abaixo em janeiro e ficamos abaixo em julho, mas isso aí é uma arrecadação também, que ela tem pico, né, de arrecadação, né, no caso do PVA em fevereiro, igual o IPTU em julho. Taxas, quais são essas taxas? Tudo, aí tá envolvido tudo, né, Daiane? Todas as taxas. Todas as taxas. Aí essas taxas ambiental, taxa inclusive a taxa do veículo está aí junto, que é uma taxa também, tá? E por isso que a gente olha a média de janeiro a junho, de 40 e poucos mil, 50 mil. Quando chega julho, a gente já sobe para 500 mil. Sim. De taxa, no mês de abril, maio e junho, nós fomos bem, né? Arrecadou bem, e aí provavelmente pode ter influência, sim, do transporte, tá? Porque, igual eu te falei, hoje é uma taxa,
Então, coincide aí com esse período, tá vendo? Então, provavelmente aí tem um impacto da taxa do transporte coletivo. Aí é outra demonstração que a gente foi muito demandado nesse primeiro semestre aí, que é demonstrar como que a receita do transporte coletivo. Se vocês pegarem lá em março, né, que começou em março, acho que foi no final de março, né? Então, por isso que a arrecadação não é grande, lá houve em torno de 68 mil, depois passou para 238 em abril, 237 em maio, depois caiu um pouco, 209 em junho e julho 206. Então, essa taxa é que ajuda a pagar o transporte coletivo. Tá? Isso é só o transporte? Só o transporte. Tá? No início aí também o pessoal comprou muito vale transporte, né? Uns usam comprar mensal, outros talvez compram um valor maior, talvez isso aí esteja espelhado no mês de abril e maio. A tendência é ela estabilizar em torno de 200 mil, 205, 210 mil. Então esse aí é o demonstrativo do transporte coletivo. Até agora é um total de 961 mil. Outra demonstrativo, né, que a gente foi muito solicitado aqui, né, para a gente demonstrar, foi do estacionamento rotativo. Se a gente pegar o mês de abril lá, foi quando o pessoal carregou muito, né, os cartões, bastante os cartões, né? Então você arrecadou lá de 123 mil. Aí maio já caiu para 73, junho de 60, julho 66. A tendência é ele ficar em torno de 100 mesmo. 65 mil, 60 mil, não mais do que isso. Né? Não tem, a não ser que aumente a tarifa. Isso não vai dar para ser feito, né, agora. Até julho estava previsto um orçado de 179 milhões e nós já gastamos 165 milhões de reais, aproximadamente 165 milhões. Antes de chegar em qualquer outro slide, deixa eu fazer uma pergunta. Esse talvez vai ser o único slide que está dentro do previsto, ou menor que o previsto? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim, mas vocês vão ver que a gente está bem apertado na questão de pessoal. A gente vai demonstrar isso lá na frente. A gente está dentro de um patamar que requer a gente vigiar essa folha o tempo todo. A gente precisa, inclusive, fazer ajuste nela, assim, para ficar mais tranquilo, sabe? Ou aumentar a arrecadação, que nesse momento fica difícil. A folha de pagamento do município de Formiga, né, da prefeitura de Formiga, melhor dizendo, ela gira em torno de 400 milhões e 800. E aí está incluso tudo, tá? O que a gente faz com recurso próprio e com recurso vinculado. Porque a folha ela tem uma característica que a gente pode usar, principalmente na saúde, uma parte de recurso vinculado, como é o caso do Fundeb, para pagar funcionário. Então a gente usa também esse recurso vinculado para pagar funcionário. E a gente vai demonstrar isso mais na frente aí como funciona. Então hoje a folha de pagamento de Formiga ela está em torno disso aí, 14.800 mil reais. Milhões, então. 14 milhões e 800 mil. Essa aí é um relatório que a gente está desenvolvendo aqui na Fazenda, exatamente para dar essa visualização mais fácil. O que está no azul mais escuro é o que a gente faz com recurso próprio. E o que está no azul mais clarinho é o que a gente faz com recurso vinculado. Então, se você pegar essa folha de julho, apesar que está dando uma diferença lá, que aí eu volto a dizer para vocês que é um relatório que ainda está em desenvolvimento, então está dando uma diferença aí que a gente precisa encontrar ela da folha de julho, com o que realmente foi efetivo na contabilidade. Mas a gente está chegando lá, já a gente já vai ter esse relatório já certinho. Mas isso aí só para demonstrar que ele é muito efetivo na hora de demonstrar essa folha de pagamento da prefeitura. Aí fica bem claro que a gente gasta com recurso vinculado e com recurso próprio. No final mantém aquela média de 13 milhões e meio. Sim, mas isso aí que eu estou te falando. Não, você volta aqui. Isso aqui que eu estou te falando. Como está desenvolvendo, o certo é isso aqui, 14 milhões e 800 de média. Tá? Aqui, igual eu estou te falando, tem uma diferença de 13.500 para 14.800 que a gente precisa conciliar ela com outro relatório. Esse relatório aqui ele é feito manual, então, mas ele dá uma condição muito boa de visualização de folha. Então, a gente está, inclusive, pedindo à empresa para desenvolver ele para a gente, que solve o software. E lembrando que esse relatório é até julho de 2025, julho dos primeiros 6 meses. Sim, julho de 2025. Tá? Aqui também é outra demanda que a gente tem aqui na Fazenda muito, o pessoal quer saber o que a gente gasta de horas extras. E aí a gente fez para a secretaria, mês a mês, né, quantidade e valor. Então, se vocês pegarem e observar, a gestão ambiental ela tem um volume grande de horas extras, né, e a saúde também é um volume grande. As outras secretarias estão dentro de um patamar aceitável, normalmente gastos que a gente precisa, o pessoal trabalha
final de semana, ou que precisa deslocar, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, esse é o quadro de hora extra. Aqui está o valor médio, né, que a gente gasta. Eu fiz isso aqui, mas na realidade nem necessitava, porque a anterior lá já dava bem destacada a gestão ambiental e a saúde, que são, por média mesmo, as duas secretarias que demandam hora extra, né, e aí é característica mesmo da secretaria. Tá? Isso aí uma limpeza que precisa ficar no final de semana, um carro de lixo que precisa ser acionado no sábado, é um plantão que precisa, às vezes, um acidente lá, né, demanda mais gente na UPA. É isso aí que normalmente acontece, é demanda mesmo da própria secretaria. Isso aí, né, é um gráfico que eu mostrei para ver que o valor e a quantidade eles andam bem parelhos, né, com foco aí, né, no mês de maio aí teve um aumento, né, de horas extras, mas normal também, dentro de um fluxo bem normal. Aqui agora é aquilo que eu falei para vocês. O que acontece? A gente tem, né, Daiane, e a Daiane pode explicar melhor essa questão da folha de pagamento. A gente tem um limite máximo, um limite que é prudencial, né, que a gente, a hora que chega próximo dele, a gente requer ajuste na folha, e tem um limite de alerta. E a gente hoje, a gente vai ver que a gente está no limite prudencial. Mas a Daiane, ela é contadora, ela consegue explicar isso melhor do que eu. O limite prudencial, se a gente ultrapassar ele, a gente já tem que tomar medidas para redução e contenção de gastos com o pessoal. Se a gente ultrapassar de 51,3, o próprio tribunal aciona o município para ter essa contenção, esse corte de gastos. Existe uma lei para ser cumprida que não pode ultrapassar com gasto pessoal 54%. 54%. O 54% aí inclui Previfor, SAI e a prefeitura, né? 6% Câmara, que gera o 60%. Né? Então, hoje a gente está nesse limite de alerta, porque a gente está com 50%, né? Então, a gente tem que ter esse controle para não chegar ao limite prudencial, porque a partir desse momento que a gente chega, a gente tem que fazer os cortes, né? Para a gente diminuir. É bom, só te interrompendo um pouquinho, Daiane, é bom a gente frisar que essa questão da folha, ela pode dar tanto pela diminuição de arrecadação, quanto pelo aumento da folha. Nesse momento, pela estabilização praticamente da arrecadação, ela exige da gente mais um esforço maior. Porque o que acontece? Se estabiliza a arrecadação, a gente vai ter que fazer ajuste provavelmente de gastos, né? Então esse é o maior desafio nosso, equilibrar entre arrecadação e o que a gente gasta com folha de pagamento. Aquele percentual final, 54%, ele é baseado no orçamento recebido do município, não é o previsto? Não, é baseado no que a gente arrecada. Na receita nesse momento do município nos últimos 12 meses. Sempre é calculado últimos 12 meses para fazer o cálculo. Então, se um mês a arrecadação for abaixo do previsto, esse número, esse 54% pode alterar. Pode. Sim. Vai aumentar. E aí frisar também, Flaviana, a questão é o seguinte, que aí está incluído SAI, Previfor e a prefeitura. Nesse caso aí está incluído o município todo. É o município, não é só a prefeitura. Então, só explicando, né, que a gente hoje está próximo do limite prudencial, né, está abaixo do limite prudencial, mas acima de alerta, em aproximação ao limite de prudência. Então, que requer que a gente faça todo mês o acompanhamento. Isso aí a gente não tem folga, não. Todo mês tem que se fazer o acompanhamento. Esse quadro aí, ele traz o que a gente chama aqui na tesouraria, aqui na fazenda, de custeio fixo. Ou seja, se a gente deixar de pagar qualquer um desses itens aí, a cobrança é muito grande. Inclusive, alguns fornecedores deixam até de fornecer, né? Então, a gente tem assim, o cuidado de estar honrando isso aí com 30 dias. Mas hoje, vocês vão ver lá na frente, que a gente não está conseguindo fazer isso com 30 dias. A gente está alargando isso e hoje a gente está pagando com 60 dias. E isso é uma preocupação minha, preocupação do prefeito, de todo mundo. Porque o certo é pagar com 30 dias a partir da emissão da nota. Essas contas são contas que trazem impacto direto ao município, ou seja, se parar de fornecer pode trazer dor de cabeça. Isso, inclusive vocês podem olhar aí no quadro que tem alguns itens que está com média. O que a gente adota aqui? A gente adota o seguinte, que a gente vai pagando, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, peças, que está lá como média. A gente paga até 79 mil. Chegou ali, a gente para de pagar as peças,
prioriza as outras despesas para depois você der voltar a pagar as peças. Então, o que acontece? É isso que eleva o nosso prazo médio para 60 dias, né? E essas médias aí, porque essas médias a gente tem que ter um controle delas, assim, violento, porque se a gente, por exemplo, pegar naquele mês, você pagar 500 mil de peças, suponhamos que é possível, porque já teve conserto de caminhão que ficou em 100 mil, entendeu? Então a gente sabe que a gente está tirando um dinheiro de um outro fornecedor. Então a gente vai ter que fazer ajustes para ali, priorizar para a gente tá honrando todos esses compromissos. Esse custeio é um custeio fixo, não tem jeito de sair dele. Todo mês nós temos aí em torno de, outra coisa, de 16 milhões e 200. Aí eu coloquei as emendas impositivas aí já, porque nós vamos ter que honrar essas emendas até o final do ano. Então, o que acontece? Se você pegar e falar assim, Joaquim, mas tira as emendas, mas não tem jeito. Porque agora, a partir de agora, a gente já tem que honrar as emendas. Então, ela passa a fazer parte do nosso custeio. Hoje, essas dívidas deveriam ser pagas com 30 dias. 30 dias. Né? Começou, fez o serviço, emitiu nota fiscal, paga com 30 dias. Elas estão sendo pagas com quanto? Estão sendo pagas com quanto tempo? Em média, 60 dias. É o que eu te falei. Tem algumas despesas que a gente, por questão até de fornecedor, né, o cara ele quer receber, ele tem funcionário para pagar, ele tem obrigações para pagar. Então ele vira para você e fala assim, olha, se você não pagar, a gente vai atrasar o fornecimento. Né? Então como que a gente deixa de pagar, por exemplo, deixa de pagar um combustível? A ambulância precisa rodar. Não precisa rodar, o caminhão de lixo precisa rodar, o diesel e tudo mais. Entendeu? Como que a gente deixa de fornecer ração para cachorro? Os cachorros vão morrer tudo de fome. Entendeu? O cara fala assim, não, se não pagar, eu não forneço a ração. Soro. Também. Então, assim, isso aí, medicamento, né? Então, tudo isso aí é aquela despesa que a gente tem, assim, vamos dizer assim, uma obrigação de estar honrando ela quase que mensal. Mas, vou dizer para você, a nossa média é de 60 dias, não chega a ser com 30 dias. Aí, Flaviano, entra aí uma questão, assim, que a gente tem que analisar também, porque existe um processo para empenhar dentro da prefeitura. A pessoa não chega, o fornecedor ele não chega aqui e entrega a nota na secretaria dele e amanhã está recebendo. Isso aí tem que ser empenhado. Esse processo, ele não é rápido. Né? A Daiane pode explicar um pouco melhor isso, porque ela conhece o processo melhor do que eu. Da hora que você dá entrada lá até o pagamento, é um período razoável que a gente gasta para pagar. Né? Assim, não vou dizer assim burocrático, mas a gente demora, assim, para chegar até a tesouraria para pagar, demora, né, Daiane? Sim. Assim, a gente realiza a compra, passa para o fornecedor fazer a entrega, né, da mercadoria. Então, esse processo já é demorado, até que entrega, a gente faz o recebimento, aí tem que passar pelos departamentos de almoxerifado, as secretarias, os responsáveis, os ordenadores de despesas, assinar as despesas, né, para ver se conferir se está tudo ok, para depois fazer a liquidação daquela despesa, que é a liquidação. A liquidação é você confirmar que você recebeu aquela mercadoria e você vai pagar aquela mercadoria. Então, um compromisso que o município adquire naquele momento. Então, faz essa liquidação, a partir dessa liquidação que vai para o setor de tesouraria, para esperar o pagamento. Né? Então, esse trâmite é um pouco demorado dentro da prefeitura. E não é bem comum acontecer o seguinte, que chega aqui já venceu os 30 dias da nota. Entendeu? Tem secretaria que demora um pouco. Às vezes até o erro na nota fiscal. Fornecedores emitem errado, às vezes tem que ter uma carta de correção, vai, volta, sabe? É um pouco demorado isso. Às vezes isso chega a atrasar também. Então, esses 60 dias também vai muito disso aí. Tá? Porque até a gente encaixar aqui na tesouraria, no fluxo da tesouraria, para pagar também, né? Se chega aqui com 30 dias já da nota emitida, obviamente vai levar mais uns 15, 20 dias para ser pago. Se houver um atraso, e esse atraso foi causado por uma secretaria, e chegou aqui já deu 30 dias, mas você tem folha de pagamento para pagar, ela vai... Não, aí aqui a gente adota o critério seguinte, como a nossa folha de pagamento ela é muito pesada, a gente para tudo. No dia 20 a gente para tudo. Só direciona os recursos que vão chegar, que a gente tem ali para pagamento, até efetivar realmente a folha. Aí depois que passa o pagamento da folha, a gente volta. Mas naquele período que eles estão para enviar os fornecedores, eles podem
ter que esperar outro pagamento que chegou a primeiro peso? Não, não. A hora que chega aqui na tesouraria, a gente coloca numa ordem de chegada. Entendi. E aí a gente vai encaixando de acordo com os recursos. Com prioridade também. Isso, é. Aí o que acontece? Pode ser que aí a gente valoriza muito a emissão da nota, sempre valoriza. Mas se ele chegou atrasado aqui também, ele não vai ter prioridade para receber, entendeu? Então a gente vai encaixando de acordo com a entrada de recursos, certo? Entrou a recado, aí a gente já tem tudo prontinho já para pagar. Acontece de ter uma emergência? Acontece. Muitas vezes o pessoal liga aqui, olha, né, principalmente o pessoal de combustível. Olha, já tem 50 dias que você não paga, né, de uma nota tal. Aí a gente faz o levantamento daquelas notas, né, para ver, e aí normalmente a gente paga. Porque aí também, se vai deixar o cara que é combustível, normalmente é uma coisa muito sensível. Tem ajuste toda hora e tal. Então, nesses casos, a gente procura fazer esse tipo de coisa. Olha, procura a nota aí para mim e tal. Ah, já tem 40, 50 dias de emissão da nota. Aí a gente vai e paga. Então é isso aqui. Então, nosso objetivo, a gente já está fazendo um trabalho aqui, né? Esse trabalho não é só da fazenda, esse trabalho é da prefeitura toda. De ajustes, né? Para a gente possa pagar, assim, o nosso... Eu não faço assim, um compromisso ainda, porque realmente ainda está um pouco distante. Mas a gente colocou isso como objetivo e durante o mandato do Coronel Laércio a gente vai tentar chegar nesses 30 dias de pagamento de emissão da nota, que na realidade é o certo, né? É o certo, a gente sabe que é o certo, mas por vários fatores, né, muitas variáveis, hoje a gente ainda não consegue. Aqui eu trouxe janeiro, fevereiro e março a questão do repasse da saúde e da educação. Se a gente observar, não tem muita estabilidade, né? Se você pegar, por exemplo, a saúde, no mês de janeiro, nós repassamos além daqueles 15%, né, que é obrigatório, que seria os 2.244.000, nós passamos 3.439, nós passamos 1.194.000. Se você pegar, por exemplo, já no mês próximo, que foi fevereiro, olha para você ver, ele salta de 3.194 para 3.749. Acaba que isso aí prejudica o nosso fluxo aqui também. Entendeu? Tudo aquilo que você planeja, que você faz a projeção do fluxo de caixa, na hora que acontece isso aqui, ó, acaba destabilizando um pouquinho o caixa central. E nós temos obrigação de arcar com esses custos, né? A saúde, na realidade, ela tem prioridade sempre, mas é uma secretaria que ela é muito estável a nível de custos, né? E aí o Wender que vai poder responder para vocês lá, porque essa estabilidade desses custos. Mas o certo é que chega aqui para a gente não tem como planejar, olha, vamos pagar... A gente até está conversando a respeito disso, olha, Wender, vamos estipular então um valor X que a gente vai repassar para facilitar o caixa da gente. Mas ele falou que isso lá ainda, eu acho que não é possível ainda, né? Ele está estudando isso, está analisando. Mas... As demandas judiciais também podem te deixar mais engessado nessa questão? Isso é outro gargalo que nós temos aqui. Tá? Então, assim, muita demanda judicial, muito bloqueio. A gente convive bastante com bloqueio judicial. Que é do Ministério Público? Sim, né? Do Ministério Público não, da própria Justiça, né? Sim. O Ministério Público entra com uma ação? Não, mas... Querendo um medicamento, uma cirurgia? Pode acontecer. Mas assim... O nosso fluxo maior é mesmo das ações do dia a dia. Funcionário requerendo titulação, problema de moradia, tem de tudo. Tudo que você pensar tem, né, nessa questão judicial. E apesar que tem os precatórios, né, que limitam bastante o nosso gasto, mas a questão de causas de pequeno valor, hoje, para a gente é um problema, porque é de pequeno valor, mas ela dá um montante muito grande. A educação também. Olha para você ver, lá em janeiro repassamos, né, a diferença, né, além do obrigatório, de 272.177. Já em março, só 929. Entendeu? Então, provavelmente, em janeiro, eles tinham mais recurso vinculado lá que ajudou a pagar a folha ou ajudou a fazer outro tipo de despesa. Então, vai para você ver qual é o desafio aqui da tesouraria, né, da fazenda. A gente convive com valores que a gente não tem muito como prever. Mas a gente já está trabalhando nisso aí. Todas as secretarias já estão envolvidas nisso aí para que a gente tenha mais ou menos um padrão. Porque sem esse padrão complica muito para a gente aqui
na fazenda, sabe? É um desafio enorme. Aí os valores de combustíveis, né, também para a secretaria. A gente tem de novo aí o meio ambiente, né, meio ambiente, obras e saúde, né, como os maiores consumidores aí de gastos de combustíveis. Tem feito um controle bem próximo, né, dos abastecimentos, mas ainda não surgiu um grande efeito assim de consumo de combustível, não. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma das maiores consumidoras aqui, que é a gestão ambiental, ela gastou lá 27 mil em fevereiro, depois 82 em março, aí caiu para 12, aí vai para 46, 71, 14, aí deu um total de 254 nesses 7 meses. Aí você fala assim, Joaquim, mas por que varia tanto? Pode ser nessa questão da entrada da nota fiscal, né, dos gastos. Também. Acaba que atrasa, às vezes chega aqui e acumula para pagar, porque aí está para o fluxo de pagamento, sabe? Não está para o fluxo de despesa, não. Entendi. Aí também, né, através de gráficos, espelhando aí os consumos, né? Secretaria de Gestão Ambiental, um valor maior. Secretaria de Saúde, a Secretaria de Obras, né, bastante também. E depois a Secretaria de Saúde, mais baseadas aí mais nas ambulâncias. A gente vê que as secretarias têm caminhões, tem uma despesa maior de combustível. Sim. Na Secretaria de Saúde aí é mais as ambulâncias, né? Viagens longas para levar paciente, buscar paciente. Aí na Secretaria de Gestão Ambiental, praticamente concentrado em caminhão de lixo, né? Isso aí é diário. E na Secretaria de Obras é o vai e vem mesmo, busca, leva. As máquinas. Consome muito, né? Óleo diesel. Aí a média, então tá dando aí R$100 mil por mês, né? Nos meses de março, maio e junho teve acima da média. Mas é um fluxo quase que normal aí de consumo de combustível também, que a gente tem trabalhado também, tem o controle, tem trabalhado muito nisso aí. Mas essa média está o município? Município, prefeitura. Prefeitura ou município? Prefeitura. Prefeitura. O SAI não está aqui não. Então, é isso que eu SAI é uma autarquia, despesa toda separada. Sim, toda separada. Então, Joaquim, eu vou te fazer uma pergunta. Restos a pagar, seria dívidas deixadas por gestões anteriores? Sim, são obrigações que nós temos que honrar de gestões anteriores. O termo dívida... Isso não tem só a gestão passada? Não tem só a gestão passada. Mas o grande volume foi feito em 2024, sim. Está localizado em 2024. Esses recursos, hoje, que nós herdamos em janeiro, que nós começamos a trabalhar o exercício de 2025, na ordem de 21.111.718,57. Agora aqui é bom esclarecer o seguinte, que não é todo recurso próprio, não. Recurso próprio mesmo, que a gente tem que tirar do nosso bolso, né, do Caixa Central aqui para pagar, é 16.600.172,74. 4.511.45,83 é de recurso vinculado. Ele estava lá como resto a pagar, porém a gente já tinha o recurso para pagar. Tá? Estava no banco para pagar esse recurso vinculado. Por questão talvez de trâmite, igual a gente já explicou aqui que demora um pouco, isso foi pago só no exercício de 2025. Porém, já estava empenhado, já estava tudo certo para ser pago, mas já tinha o recurso. Desses 16.672.172,74, quanto ainda já foi pago e quanto tem a pagar? Então, está na próxima tela aqui, Flaviano, quer ver? Então, dessas 16.458.711,53, nós renegociamos 4.852.951,07, sendo que desses 4.852, 1.569 já foi pago. Tá? Então a gente planejou aqui que nós pegamos até setembro e pagamos tudo. Agora nós temos ainda outubro, novembro e dezembro, né, para pagar. Que é do ano passado, vocês estão pagando dívida de setembro do ano passado. Isso, é negociado. Porque a gente teve que fazer isso para facilitar o nosso fluxo ao longo do ano, senão a gente não conseguiria honrar aquele custeio que eu te mostrei.
tá? Então, nesse período aí, nós já pagamos, foi renegociada e já pagamos 1.569.920,12. Aí, tem uma característica seguinte, o maior volume dessa renegociação está na Previfor, tá? E essa Previfor foi renegociada em 40 meses. Foi dentro do mandato, né? Acho que foi 40 meses. Então a gente paga uma prestação em torno de, se não me engano, 78 mil todo mês. Então o maior volume está nela, mas tem fornecedor aí. Mas a maioria desses 1.569.000 foi fornecedor. Não tá a Previfor, porque a Previfor tá parcelado dentro de um menor valor. Correto? Então até o mês de setembro, eu já havia falado, a gente já pagou todas as pendências herdadas. E aí está faltando outubro, novembro, dezembro, que a grande maioria são renegociações, né, que a gente fez, tá? Só voltando aqui na tela, ó, aí essa tela aí mostra todos os valores que nós herdamos, né? Ela está tudo aí que a gente herdou, detalhado. Se você for observar, dá 14.388. Por que é 14.388? É porque nós já abatemos aqui, ó, você lembra que tem 2.211 no banco? Então a gente já abateu e aí ficou os 14.388. Entendi. Tá? Então, só voltando aqui essa tela, o pessoal questionou, mas é 17, é 22, qual que é o valor da dívida herdada? Então eu acho que ficou bem claro. Né? Houve muito questionamento disso aí, por que eram esses valores. Então, na realidade, o valor global era, só repetindo, era 21.111.718,57. Desses 21, 4.511.45,83 eram valores vinculados, que tinham recurso na conta, era só questão de processamento. E com recurso próprio tinha 16.672,74, sendo que no banco tinha 2.211.725,902. Esclarecendo aqui novamente, na entrevista do início do ano, a gente foi para a entrevista falando que tinha 1.908.000, mas por que agora 2.211? Né? É porque aqui lá foi feito rápido, na mão, a gente não tinha sistema ainda para checar isso aí, então a gente precisava de um valor rápido. E depois de contabilizado tudo, de feitas as conciliações todas, chegou nesse valor aí de 2.211. Tá? Esse valor já é contábil, tudo que está nessa tela aí é contábil. Tá? Isso aí já é o que vai para a gente, que foi, né? Já foi informado nos relatórios que a gente tem que fazer anualmente, mensalmente, já está tudo nisso aí. Se também entrar no portal da transparência, vocês vão ver a mesma coisa. Daiane, então hoje nós não podemos falar em superávit. Existe o superávit financeiro dos recursos vinculados. Então os recursos vinculados são aqueles 33.887? 387. Sim. 33.387.999.098 verba carimbada. Mas de recurso próprio do município nós não temos superávit. Então, todo o superávit que está lançado, e aí, né, a Daiane está aqui exatamente para me apoiar nisso aí. Houve questionamento, né, Daiane? Por que nós divulgamos em abril um relatório e logo depois nós divulgamos outro fazendo a retificação? Na realidade não foi retificação, foi acréscimo de contas, né? Ela vai explicar melhor aqui. Que até então a gente não havia sido feito e por questão de tempo a gente optou por essa estratégia. Aí a Daiane vai explicar melhor essa questão do superávit aí divulgado e depois retificado, né? Sim. O município, nessa nova gestão, ele teve alteração na contabilidade geral, né? Eu entrei esse ano, tenho 18 anos de prefeitura, mas eu entrei esse ano na contabilidade. E a contabilidade da saúde também. Foi uma funcionária efetiva, nós duas efetivas ocupamos cargos, convidado pelo Joaquim e pelo Endo, né? Então a gente decidiu, como a gente já entrou tendo que fazer um encerramento de um exercício de uma gestão passada, né? Prestar conta daquela situação, porque a gente tem até março para prestar essa conta, né? Para o Tribunal de Contas. Então, a gente trabalhou mais na abertura de exercício e encerramento de exercício. E na nossa lei de diretrizes, ela pede para que seja publicado o superávit financeiro até abril, né? Seja dada a transparência.
Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu em fazer todas as conferências, porque o que é um superávit financeiro? É o recurso que passou em conta, você tem que abater todos os restos a pagar vinculado, ele é apresentado por fonte de recurso, é uma coisa muito técnica, porque é igualzinho assim, se você não fechar o que entrou de receita naquele recurso, pegar aquele empenho, se ele foi realmente feito, realizado naquele recurso para fechar cada conta bancária, o município hoje consta mais de 300 contas bancárias. Então, para 2 pessoas analisar 300 contas bancárias, como foi deixado, né, como foi registrado no sistema contábil a receita e a despesa. Então, a gente teve que ter um tempo para fazer esse levantamento, fazendo junto com a prestação de contas, fazendo superávit. A gente foi ajustando, adequando. Por quê? Porque hoje o tribunal, ele fala muito a respeito da falta de planejamento. Então, a gente entrou pensando em melhorar isso, né? Trabalhar em cima disso. Um novo planejamento, tentar fazer da melhor forma possível, né, para demonstrar os números reais, para a gente não ficar pedindo crédito, porque o superávit financeiro ele é feito através de projeto de lei, né? A gente tem que incluir no orçamento para a gente poder gastar esse dinheiro que passou, porque não é previsão de orçamento, né? Então aí a gente teve que fazer todo esse planejamento para a gente não pedir esse projeto em desacordo com a realidade que a gente encontrou. Então, demandou tempo. E a gente precisava publicar dia 30 de abril, porque a nossa lei de diretrizes pede dia 30 de abril. Então, o que a gente tinha feito o levantamento, a gente fez a publicação e continuou trabalhando em cima disso, até finalizar as 300 contas do município. Então, quando finalizou tudo isso, a gente foi e fez uma nova publicação que é realmente o valor real. É o que passou de superávit, é o que a gente tem e pode gastar. Né? Mas é vinculado? Vinculado, só vinculado. Na realidade, nós temos dinheiro hoje não vinculado. Entendeu? Tem obra sendo executada, o dinheiro está lá parado, entendeu? Tem projetos lá da saúde que também está em andamento, que você tem um calendário para gastar, entendeu? Tem a obra aqui agora do posto de saúde que começou, o dinheiro está parado, vai gastar ao longo do ano. Do caixa único do município, não? Não, isso é recurso vinculado. Tá? Então esse dinheiro está todo parado lá. Inclusive, nós tivemos agora recente um programa do Sebrae que fez um planejamento de retenção de riquezas. E uma das assessorias dele foi exatamente em cima das contas paralisadas dos últimos 6 meses. Então a gente ficou o dia inteiro lá no Sebrae fazendo levantamento dessas contas para ver se não tinha algum dinheiro, porque é o seguinte, quando você, igual a gestão atual assumiu, a gente não sabe se as gestões anteriores não teve o discernimento de pegar e olhar se tinha dinheiro parado que não estava sendo usado. Então, assim, a gente não sabe como foi feito isso no passado. Então, a gente pegou essas contas, o Sebrae trouxe, olha, vamos olhar as contas paralisadas nos últimos 6 meses. A gente fez o levantamento e foi identificando, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso, para isso. Então, praticamente, identificamos quase todas. E achou? Não tem dinheiro paralisado, assim. Tudo está destinado, tudo tem destino. Inclusive, agora também nós estamos pedimos uma empresa aqui de software que presta serviço para a prefeitura para colocar nos relatórios o vínculo do convênio, a finalidade. Então, na hora que você puxar o relatório, essa conta aqui é para isso, essa conta aqui é para isso. Até então não tinha. Então, vai ficar muito fácil de você pegar, na hora que precisar de um relatório, você vai pegar a conta, não, isso aqui é para isso. Aí você vai lá e olha, se está sendo executado dessa maneira, está certinho, beleza, bola para frente. Não está, vamos ver o que está acontecendo, por que está parado tanto tempo? Tinha muita coisa bagunçada? Sim. Como que eu vou te responder isso aí? Na minha visão de administrador, tinha muita coisa para ser arrumada. Agora, se estava bagunçada, não sei. Aí a gente fica por conta da interpretação. A gente, quando assumiu a fazenda, eu com 32 anos trabalhando numa empresa que era super organizada, num banco que era super organizado, então o parâmetro é esse. Aí você chega aqui na Secretaria da Fazenda, você vê que tinha muita coisa para ser ajustada, assim, sabe? E ainda tem muita coisa para ser feita, óbvio que tem, nem sabemos se vamos conseguir fazer tudo dentro da gestão
desses 4 anos. É um desafio quase que diário você colocar a Secretaria, principalmente a Secretaria da Fazenda, falando mais de Secretaria da Fazenda, no nível de excelência. Mas a gente tá com um programa agora, né, Daiane, que até o final de 2026 a gente vai digitalizar tudo, aqui não vai ter papel mais. Se você viu ali, se chegou a entrar na tesouraria, um monte de papel que tem, aquilo ali vai acabar tudo dentro de 2 anos. Nós já damos bastante, já digitalizamos uma parte, e aí a partir de novembro agora nós vamos entrar numa outra parte muito grande, né? Numa parte que consome muito papel, que é a cadeia do empenho. Entendeu? Nós vamos acabar com ela toda no papel. Hoje ela é toda no papel, nós vamos passar tudo para digital. Os testes já estão sendo feitos, então a partir de novembro a gente já quer virar tudo, para acabar totalmente com o papel, vai ficar tudo digital. Isso era um desafio, né, que o pessoal aqui na Fazenda assustou, que não tinha condições, depois pesquisando, vendo outras prefeituras que estão na nossa frente, nós chegamos à conclusão que isso é possível e vai ser feito. Com economia de papel, com o meio ambiente agradece também, né? Então, assim, agilidade do serviço. Essa parte burocrática vai ajudar muito, né? Porque vai ser mais rápido. A questão aqui é só falar da dívida pública, né? Que é esse último aqui, que o pessoal questiona assim, mas qual que é a dívida, né? Você perguntou, qual que é a dívida? A gente tem que ter muito cuidado para falar de restos a pagar e de dívida pública, né? Então, a dívida pública hoje são empréstimos. Tá? É aquilo que você vai pagar, que já está esquematizado, já tem um cronograma de pagamento, que você assumiu, né, compromissos ou você assumiu compromisso de empréstimo ou você renegociou, como é o caso, por exemplo, da Previfor. Ela entra aqui, porque tem um parcelamento, então ela entra na dívida pública. Mas está em dia. Está tudo em dia. Esses valores estão em dia. Sim. Hoje, assim, só voltando lá para você ter uma noção, você perguntou sobre empréstimos. Nesse quadro aqui, eu não sei se você observou, a gente paga 531.678 por mês de empréstimos. Os mais diversos empréstimos que a gente tem. Aí tem financiamento de obra, tem de tudo aí. Então, o que acontece? Esse endividamento, ele está num patamar ainda aceitável, porém tem um detalhe. São taxas que hoje preocupa a gente, porque tem empréstimo aí que está com taxa Selic. A taxa Selic hoje é 14,75. Quase 15%. Isso, para você fazer investimento, é um negócio meio complicado, porque se pagar 14%, 15%, né, eu acho que tem um pouquinho de juros ainda, vamos arredondar aí para 15%. 15% ao ano de juros para investimento, para uma prefeitura, eu acho pesado. Para a gente encerrar, qual o valor da dívida, então, hoje que o município tem? Claro, as prestações estão em dia, mas qual o valor real? Valor real, esse valor aí, ó, 38.701.996 reais. Esse é o que a gente chama de dívida pública. Correto? Ou seja, 11,25 da receita corrente líquida. Tá, eu queria agradecer a Informe Notícias por essa oportunidade, porque é muito bom, apesar que não é de fácil entendimento, né? Você entender finanças hoje, não é fácil, mas a gente tentou aqui levar de uma maneira didática, né, Daiane? Levar de uma maneira que o cidadão comum consiga entender. Tá? Então eu queria agradecer a Informe, agradecer a você, Flaviano, pela oportunidade e falar que nós estamos à disposição. Qualquer cidadão, as portas da Fazenda estão abertas, se quiser vir aqui discutir alguma coisa com a gente, porque a gente não é dono da verdade também, né? A gente sabe que tem muita gente na sociedade que entende de finanças e muito. Então, qualquer um cidadão que quiser vir cá conversar com a gente, as portas da Secretaria da Fazenda estão abertas. Quero agradecer a oportunidade, né, de a gente estar colocando ao público, né, a situação do município, e a gente está aqui para dar transparência, que é o que é mais necessário hoje, para que a população entenda a situação, a real situação do município, né, que a gente está aqui trabalhando, assim, tentando fazer o melhor, né, igual o Joaquim falou, a gente não é dono da razão, a gente gosta de sugestão, né, para poder trabalhar da melhor forma. A gente tem que ouvir o povo, né, também, porque a cidade é da população, né? Então a gente vai trabalhar para o município de Formiga.
Então, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, e agradecer a atenção, a compreensão de todos.